nós temos também uma imposição que nos foi cobrada do CNJ, que era a implantação da Resolução 270. O que fala? E é de 2018, se eu não estou enganado. Depois o nosso palestrante aí vai esmiuçar essa questão, o Dr. Flávio. Mas essa resolução ela trata exatamente de capacitar os tribunais, né, fundamentalmente o Poder Judiciário, no acolhimento do direito que as pessoas têm de ser vistas como elas imaginam que são, né? O direito, que eu sempre digo que é um consectário, né, do direito à liberdade, e é o direito delas se colocarem na sociedade, serem vistas pela sociedade e verem a sociedade a partir da sua posição pessoal. Então, é o direito dos travestis, dos transexuais, dos trans, de modo geral, de terem a sua identificação social, né? Isso já existe em nível até de identidade, né? Identidade fornecida pelo Estado, mas também isso tem de ser implantado nas organizações, né? Fundamentalmente, a resolução trata do Poder Judiciário, né? E eu imagino que o Dr. Flávio vai colocar isso com bastante conhecimento de causa, né? Até porque ele, salvo engano, ele é do ramo da sociologia, é nosso sociólogo do tribunal. Então, isso também afeta o ramo da sociologia, né? Esta condição em que o ser humano se coloca dentro do espaço em que ele convive da melhor maneira que lhe convém, né? Mas eu não vou dar nenhum spoiler aqui da palestra do Dr. Flávio. Depois, no final, eu anotei algumas coisas que eu acho que é importante e a gente troca uma ideia. E nós tivemos agora, nas duas últimas palestras, né, fundamentalmente uma juíza aqui de Porto Alegre, que nos colocou a parte legal, a parte doutrinária, como os tribunais enxergam, e principalmente a visão do magistrado com relação à violência doméstica, com relação à proteção da mulher que sofre violência. E a ideia hoje era exatamente trazer a visão daqueles que estão na linha de frente, né? Daqueles que fazem isso no dia a dia, porque esse assunto chega para o juiz quando o delegado de polícia promove lá as medidas liminares, né, de proteção previstas na Lei Maria da Penha, mas há todo um momento que antecede esta chegada, né, do pedido na mão do juiz. E me parecia fundamental que nós conversássemos também sobre isso, para ver a visão da Brigada Militar, da Polícia Militar, a visão da Polícia Civil e, claro, quem melhor para falar sobre isso que os que estão na linha de frente, né, desse trabalho, tanto da Polícia Civil como da Brigada Militar. Então, sem mais delongas, porque eu sei que todos têm compromissos depois, né? Inclusive a Major Karine já me adiantou que ela tem um compromisso logo em seguida. Então, para não ficar os senhores aqui, até porque ninguém pagou para me escutar aqui, né? Nós estamos pagando para escutar as doutas, né? E o doutor Flávio, né? Pagar para me escutar, né, doutor Francisco, seria colocar dinheiro fora. E nós não estamos aí para estar botando dinheiro fora, né? Ainda mais numa época dessa de pandemia. Então, eu vou passar de antemão já a palavra para a Major Karine. Vamos ouvir primeiro a Brigada Militar, né? Nessa luta de, como dizia Bobbio, né? de concretizar direitos, né? Eu vou passar, então, de antemão a palavra para a Major Karine Pires Soares Brum. Ela é major da Brigada Militar, coordenadora estadual das Patrulhas Maria da Penha e coordenadora técnica do PROERD. Também é graduada, bacharel em Direito. Muito obrigado, Major, pelo seu pronto atendimento, né, ao nosso chamado aqui.
que vai servir com certeza para melhorar o cabedal de conhecimentos do nosso público interno, e também lembrar aos senhores que essa nossa live aqui está sendo transmitida pelo Facebook, também para o público externo. Então, sempre é bom, né, nós falarmos para o público externo, porque as pessoas, principalmente aqueles que são formadores de opinião, aqueles que são líderes em suas comunidades, possam reproduzir esse conhecimento que as senhoras vão nos brindar no dia de hoje. Senhoras e o senhor, que é, no caso, o Dr. Flávio. Então, passo de imediato a palavra para a senhora. Muito obrigado e estendo o meu agradecimento ao comando da corporação. Boa tarde a todos. Desembargadora Amilcar, preciso lhe agradecer inicialmente a oportunidade de estar aqui com esse seleto grupo e representando todos os policiais militares que atuam no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. De maneira nenhuma me entendo doutora, né, Geise, no assunto. A gente é trabalhadora, né, a gente está na labuta diária e tentando melhor gerir os recursos que temos, né, Geise, para enfrentar essa situação, proporcionar os melhores meios para os policiais, prepará-los para essas dificuldades todas, né, que surgiram especialmente nesse período agora da pandemia. Então, aqui mais uma oportunidade para a gente fazer fala e explicar um pouco do nosso trabalho enquanto policiais militares no enfrentamento à violência contra a mulher. Eu tenho 20 minutos, né, desembargador, então estou de olho aqui. Eu falo muito, qualquer coisa, o senhor faz um gesto aí, corta, que a gente interrompe. Se me deixarem falar, o Coronel Wagner bem me conhece, né, até estou um pouco assim constrangida agora que ele está presente na sala. Foi meu professor, meu instrutor. Então, tenho muita responsabilidade aqui, senão depois ele me cobra. Uma satisfação tê-lo aqui, Coronel Wagner, na assistência. Então, senhores e senhoras, a atividade, vamos começar vamos dizer assim, por baixo, né? A gente tem, é muito comum que as pessoas ainda, mesmo quem trabalha, quem são operadores do direito, tem uma certa dificuldade de compreender como é a atuação da Patrulha Maria da Penha, quais são as suas funções, o que a diferencia, né, do policiamento tradicional. Então, importante a gente começar fazendo, me permitam que eu gesticulo bastante também, fazendo esses dois caminhos, né? Primeiro, a Brigada Militar, ela atua no policiamento ostensivo, atendendo qualquer tipo de ocorrência, né, que ela é chamada, especialmente as de emergência através do 190. Então, todos aqueles casos de violências que estão ocorrendo, que estão em andamento, como nós falamos, via de regra, a porta de entrada para esse atendimento desta vítima é através do 190. Né? Então, ou o vizinho, algum parente faz o acionamento da Polícia Militar através do 190 e as nossas guarnições partem, então, para fazer, como o desembargador bem colocou, aquele atendimento inicial, né, desembargador, onde tudo começa. E as nossas guarnições já possuem procedimentos operacionais padrão para fazer atendimento desses casos de violência doméstica, inclusive fazendo preservação de local de crime, se for necessário, coleta de provas, oitivas de testemunhas preliminarmente, tudo para que a gente colabore para o trabalho da investigação da Polícia Civil, que vem logo na sequência. Então, a Brigada Militar faz esse atendimento emergencial, recepciona as partes, né, especialmente a vítima, fazendo esse atendimento qualificado, com oitiva qualificada, e tentando preservar todas as provas possíveis desses delitos para encaminhar para a Polícia Civil para posterior investigação com qualidade. Então, esse é a nossa rotina, né? A gente atende, a porta de entrada é muito grande, né, de violência doméstica. Infelizmente, hoje, né, no Estado, a gente ainda não tem um mensurador, desembargador e demais assistência dos registros de violência doméstica que entram através do 190, dos registros de chamado. O que há é empírico e a gente tem um controle, sim, do que é registrado, né, Geise? Tanto no nosso sistema como no da Polícia Civil, que se mesclam ali ao longo do uso do sistema. Mas do que se recebe de ligação no 190, a gente ainda não tem essa mensuração. O que se sabe é que é muito e que cresceu durante a pandemia. Pesquisas foram feitas em outros estados nesse sentido e apontaram essa elevação dos chamados para atendimento de emergência vinculados à violência doméstica no Brasil como um todo.
né? No Rio Grande do Sul, a gente não pôde ter esse cenário, por essa questão que eu falei, mas isso é fato. E a outra forma de atendimento que a Brigada Militar presta às vítimas é através da Patrulha Maria da Penha. Essa patrulha, ela nada mais é do que composta, né, por policiais militares, desembargador que receberam uma qualificação específica, né? A gente tem uma capacitação de 30 horas, em que a gente qualifica esses policiais, especialmente no cenário que eles estão entrando, né? Então, eles recebem instruções sobre todas as recentes estatísticas nacionais e estaduais, para que eles entendam que eles estão trabalhando com um público que 50% sofre violência e não registra, que mais de 42% desses crimes ocorrem dentro da casa das pessoas, onde elas deveriam se sentir mais seguras. Então, a gente capacita os policiais para que eles primeiro entendam o cenário onde eles irão atuar, qual é o perfil dessas mulheres que eles vão atender, qual é o perfil do agressor, né, que são homens que se entendem donos, proprietários das mulheres, que há uma cultura machista muito exacerbada nessas relações e que acaba, por vezes, redundando aí em violências, né? Então, a gente faz essa capacitação. Também capacitamos, como o senhor falou, né, na questão da legislação que viram recentemente, os nossos patrulheiros também estudam toda a Lei Maria da Penha e todas as demais que são afetas a essa área, como atuar enquanto policial militar. Então, essa patrulha capacitada, ela inicia o atendimento apenas daquelas mulheres que, primeiro, chamaram a Brigada Militar, né? Chamaram através do 190, lá no nosso primeiro atendimento. Segundo, que foram conduzidas para a delegacia e que fizeram um registro policial, então, dessa violência. Terceiro, em que os delegados solicitaram medida protetiva ao judiciário. E quarto, ela foi deferida pelo Poder Judiciário. Essas medidas deferidas, especialmente as mais gravosas, né, vamos dizer assim, um pacto que a gente tem com o judiciário, os casos mais graves em que a mulher recebe a proteção através da medida protetiva, que na verdade é uma medida restritiva para o agressor, esses casos a patrulha começa a acompanhar, desembargador. Então, nós passamos a realizar visitas sistemáticas para verificar se o agressor está respeitando essa ordem judicial. Como que está essa mulher? Qual é a situação que ela se encontra? Se ela vai relatar que ele ainda persiste com perseguições, isso pode ser por celular, mensagem de texto, pode ser passando em frente ao trabalho, ameaçando através de vizinhos ou pessoas da relação. Então, a patrulha, desembargadora, ela faz uma análise de cenário e informa aos órgãos responsáveis por adotar providências. Então, o senhor tinha me pedido casos práticos, né? O que é mais comum dessa patrulha Maria da Penha encontrar? Situações de mulheres em normalidade. Mesmo que a gente tenha mais notícias dos casos graves, a grande maioria dos atendimentos realizados pela Patrulha Maria da Penha são de situações que estão tranquilas, né? Então, a gente visita e a mulher relata que está tudo bem, que ele está respeitando a ordem. Isso é fato. Agora, a gente ainda tem um percentual que gira em torno de 10%, 12% de mulheres que relatam que ele continua perturbando, ameaçando, agredindo ou tentando contatos, né? O que caracteriza um descumprimento dessa medida protetiva de urgência. E a partir dessa situação narrada pela vítima, é que nós, então, certificamos ao Poder Judiciário, especialmente, para que ele saiba da situação e, inclusive, possa decretar a prisão preventiva desse agressor, né? Então, essa é uma situação. Nós temos também, eu trouxe o recorte só do mês de fevereiro, que é o mês que nós já fechamos, né? Deixa eu ver aqui. Só em fevereiro deste ano, nós realizamos 11 prisões em flagrante, Geise, né? Não foi nem o que a mulher relatou, em flagrante. Chegamos na casa e tinha 11 agressores, né, em 11 momentos diversos, descumprindo as medidas protetivas. Então, a gente sempre diz, né, provavelmente, né, a gente evitou aí 11 delitos mais gravosos em detrimento dessas mulheres. Então, só em fevereiro, como eu disse, 11 homens foram presos em flagrante pelas patrulhas por descumprimento da medida protetiva. Hoje de manhã, nós tivemos uma situação dessas em Novo Hamburgo, né? Acabamos de realizar uma prisão e fazendo a condução, obviamente, para a Polícia Civil. Então, isso é o mais comum,
né? De todos os casos que a gente atende, desculpa, não é o mais comum, mas é o mais grave e ocorre. E depois também, senhores e senhoras, a gente encontra, por incrível que pareça, né, mulheres em situação de vulnerabilidade. E aí que eu digo, desembargadora, a importância do papel da Patrulha Maria da Penha, porque ele é um programa que vai até as vítimas. Então, naquele primeiro momento, a vítima chama, né, através do 190, a gente faz o atendimento de emergência como um trabalho ordinário da Brigada Militar, mas a Patrulha Maria da Penha, ela vai num segundo momento. Ela já fez o registro, ela já tem a medida protetiva e nós, representando o Estado, vamos até ela para saber como é que está, se está tudo bem, em que situação ela se encontra. E, então, além da parte criminal, em que a gente faz os encaminhamentos para delegacias de polícia, para o Poder Judiciário, como eu disse, nós encontramos, de maneira bastante frequente, mulheres em situação de vulnerabilidade, que estão passando fome, que não têm trabalho, que precisam de apoio. Tem mulheres que os agressores são usuários de droga ou ela própria, né? Então, como a patrulha entra nas casas, e mesmo agora na pandemia a gente entra nas casas, né? Com todos os cuidados sanitários aí que são recomendados pelas autoridades, uso de máscara, manutenção do isolamento, do distanciamento, né? A gente entra nas casas, desembargador, e ouve essa mulher. E depois que a gente ouve, a gente percebe quais são os problemas que ela tem, quais são as necessidades, e nós emitimos orientações. Por exemplo, se essa mulher quer iniciar um processo de solicitação de alimentos para os seus filhos, de definição de guarda, a gente faz orientação para que ela busque a defensoria pública, ou alguma assessoria jurídica que tem as universidades, né? Depende muito da estrutura de cada município. Realizamos encaminhamentos para a Secretaria de Educação, quando as crianças, os filhos precisam transferência de vaga, se a mulher deseja se mudar para um outro município ou para um outro bairro. Então, a patrulha acaba sendo um captador, né? Uma captadora de todas essas situações e repassadora aos órgãos competentes, né? Então, a gente orienta essas mulheres. E esse é o grande diferencial, assim, que eu vejo no trabalho dos patrulheiros, que é essa... vamos dizer assim, essa capacidade de acolher a vítima, os seus problemas, as suas situações e saber a quem encaminhar. Só que nada disso seria possível se nós não tivéssemos a rede, né? Não ia adiantar nada a Brigada Militar prender uma pessoa se não tem a quem conduzir, né, Geise? Temos que levar até a Polícia Civil e esse trabalho tem que ser articulado. Não adianta eu perceber que há um uso de drogas na família e a gente não ter um centro de referência, um centro de álcool e drogas para encaminhar essas pessoas. Se a mulher precisa de um apoio para conseguir trabalho e a gente não tem um centro de referência mulher, né? No estado, a gente estava vendo agora, são 12 municípios, né, Geise, que tem centros de referência mulher. Então, de 497, é 12 ou 16, agora a minha memória... Mas, enfim, se fosse 20 já seria muito pouco, né? Gira em torno ali entre 12 e 16, se eu não me engano, municípios que possuem centros de referência mulher, desembargador. Isso é muito pouco, né? Então, o nosso trabalho acaba sendo bastante importante no sentido de fazer os encaminhamentos para os órgãos que o município dispõe. A Brigada Militar, especialmente, eu posso falar desses últimos 2 anos que eu estou aqui na coordenação estadual. Antes eu estava em Lajeado, né, na coordenação regional, e nós percebemos um avanço institucional, né, um aporte, vamos dizer assim, do Comando Geral, no sentido de respaldar ações de expansão desse serviço. Inicialmente, a patrulha começou funcionando com viatura, com 2 policiais, tinha que ser sempre uma mulher, e com o passar dos anos, a gente foi percebendo que alguns requisitos, vamos dizer assim, do programa, de certa forma, estavam impedindo ou prejudicando que o serviço fosse alcançado às vítimas. Então, nesses últimos 2 anos, a política adotada pela instituição foi no sentido de expansão, especialmente através da qualificação dos seus servidores. Então, em 2019, que foi o primeiro ano, aqui, eu atuando aqui na coordenação, nós tínhamos a previsão de realização de um curso, que capacitaria em torno de 30 policiais, e nós realizamos 7, né? Então, em um ano, assim, a gente capacitou muito mais do que a gente pensava. E isso foi muito bom, porque depois de 2020 nós não conseguimos realizar nenhuma capacitação, em razão da pandemia. Então, 2019, a gente veio com aquele gás todo, capacitamos diversos policiais,
com um planejamento que previa, desembargador, os municípios do RS Seguro, né? Então, nós tínhamos como meta cobrir todos os municípios do RS Seguro, conseguimos através dessa capacitação, e é o caminho que nós estamos seguindo hoje, né? Agora, dia 19 de abril, nós vamos iniciar um curso de extensão universitária com a UERGS, e que nós vamos capacitar em 2 meses 250 policiais militares, e estes são todos os que atuam no estado. Hoje nós cobrimos 112 municípios. Coronel Wagner, quando chegamos aqui, eram 46. Né? Então, a gente houve uma expansão assim nos últimos anos, especialmente porque focamos muito na qualificação dos policiais militares que vão atender essas mulheres. O que mais nos impacta, né, nesses atendimentos da Patrulha Maria da Penha? O desconhecimento, né, que a gente percebe nas vítimas, muitas vezes nem se reconhecem numa situação de violência, né? Muitas delas retornam para o ciclo de violência, mesmo após o atendimento da brigada, da Polícia Civil. Às vezes elas já têm medidas protetivas deferidas e mesmo assim decidem retomar a relação. E justamente por isso a gente diz que essa violência é cíclica, porque ela não tem, ela vai ter um fim, mas depende muito do momento de cada mulher, de quão segura ela se sente, de quanto a rede no seu entorno vai estar fortalecida, né, vai estar disposta a ajudá-la. Então, o que mais nos preocupa nos dias de hoje, já estou me encaminhando aqui para a fala final, é essa a percepção que nós temos da falta de informação que as mulheres como um todo têm dos seus direitos e também da consciência de que estão sendo vítimas de violência. Né? Recentes pesquisas ali do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que mais de 72% das mulheres são vítimas de violência, né? E aí engloba desde as violências mais comuns, vamos dizer assim, que para muitos homens e mulheres, inclusive, nem é um tipo de violência, que é aquele elogio quando uma mulher passa na rua, né? Vão elogiando aí a forma, a roupa que ela tá, e isso não se entende como violência. Às vezes a própria mulher não entende que ela é vítima e o agressor também não entende que ele está cometendo um ato violento. Então, imaginem que 72% das mulheres ouvidas relataram que já foram vítimas de violência. E ainda a gente tem aí nesse percentual que não relatou, que talvez nem saiba que tenha sofrido violência, porque ela desconhece. Então, o trabalho é muito intenso de toda a rede desembargador, no sentido de orientar, educar essas mulheres. E aqui no Rio Grande do Sul, esse ano passado, em meio à pandemia, com todos os problemas, as adversidades que surgiram, o Estado do Rio Grande do Sul criou o Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, vinculado ao gabinete do RS Seguro. E nesse comitê estão representadas mais de 16 instituições do Estado, Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Civil, Brigada, Educação, Assistência Social, são vários órgãos que estão ali representados e nós discutimos, e a Geise sabe, né, a gente acaba trabalhando, tendo às vezes 4, 5 reuniões de trabalho durante a semana, pensando em ações para enfrentar essa violência, e ações fáticas, né, então nós temos planos aí a médio e a longo prazo em andamento. Enquanto participante do grupo, pessoalmente, estou no grupo que coordena a possibilidade de monitoramento do agressor através de um equipamento que a gente sempre ouve falar, né, na tornozeleira eletrônica, mas agregado a um equipamento de GPS com a vítima, para que seja um monitoramento inteligente, senhores, né? Então, a gente já teve experiências em alguns estados, por exemplo, que a vítima tem um equipamento e ela precisa acionar para pedir ajuda. Então, ela precisa ver o agressor, ela precisa ter um contato visual, uma proximidade que não nos permite, enquanto polícias, um tempo de resposta adequado para ajudá-lo, né? Então, aqui no estado, a gente está, por exemplo, um dos trabalhos que estamos desenvolvendo é esse grupo que trabalha o monitoramento do agressor, buscando tecnologias inteligentes que permitam às polícias e às vítimas que elas tenham tempo suficiente para evitar que esses delitos ocorram, especialmente o feminicídio, né? Então, são vários projetos, tem um projeto em relação à educação de crianças nas escolas, foi criado portal para cursos para os professores, para estimular esses professores a desenvolverem a temática. Então, desembargador, eu sei que eu entrei numa seara aí que não era atuação da polícia militar,
mas é uma seara que estamos todos inseridos, porque o nosso trabalho, como eu disse, o mais importante dessa área é trabalhar em rede, trabalhar de maneira articulada, e esse comitê tem avançado a passos largos, no meu olhar. Acredito que ali na frente nós já vamos estar colhendo os frutos aí dessa união, desse trabalho integrado. Então, acho que da parte da brigada, né, eu sei que eu fui bem sucinta, mas eu procurei focar aí nas nossas ações, no bojo da atuação da Patrulha Maria da Penha, nos nossos planos para o futuro, né, e no que mais encontramos aí no nosso dia a dia do atendimento. Tá bem, muito obrigado, então. Eu acho que a senhora está com o microfone fechado. Muito obrigado, então, pela sua explanação, né? Nós teremos certamente alguns questionamentos aí na sequência. Eu queria também aproveitar aqui, antes de passar a palavra para a doutora Geise, registrar e agradecer a presença do nosso presidente do tribunal, o desembargador Coronel Fábio Duarte Fernandes, que se encontra na sala. Agradecer a presença de Vossa Excelência e que nos prestigia. E, de imediato, então, passo a palavra para a doutora Geise, que vai nos falar agora um pouquinho sobre a participação da Polícia Civil nesse contexto. A palavra é sua, delegada. Boa tarde a todos, me ouvem bem? Sim. Bom, inicialmente, então, gostaria de agradecer ao desembargador Amilcar pelo convite de estar aqui, participando dessa live, conversando sobre este assunto. A Major Karine e eu nos encontramos com uma certa regularidade em reuniões e lives, porque estamos sempre nessa parceria, né, entre as instituições policiais desse enfrentamento. E claro, né, o desembargador Amilcar é meu mestre há muitos anos, né, ele sabe que eu tenho toda a deferência por ele, desde que quando eu era estagiária do Ministério Público, né, na primeira formação. E antes de eu começar a falar, vou rasgar minha seda aqui, né, porque eu gostaria de agradecer de público aqui que muito do que eu sou como profissional, que eu sou como as minhas posturas que eu tenho, eu devo muito à sua formação quando era meu chefe na corregedoria do MP. Então, muito obrigada. Eu quero, então, começar falando, eu vou começar pegando o gancho da Major Karine ali, né, a Polícia Civil e a Brigada Militar, elas precisam atuar em rede. Quando nós falamos do trabalho de enfrentamento de violência doméstica, nós não podemos apenas pensar que é somente uma questão de segurança pública, que é somente um problema de polícia, né? Porque é diferenciado, né? As funções da Brigada Militar e da Polícia Civil, a Brigada fazendo, né, a sua atividade de prevenção, tem esse diferencial da patrulha, a Polícia Civil com a sua investigação, o atendimento no plantão. Ainda assim, o atendimento de violência doméstica, ele é muito diferenciado. Hoje, os dados do IPEA dão conta que o tempo médio para uma vítima fazer o primeiro registro de violência doméstica é em torno de 90%, de 10 anos, perdão. É em torno de 10 anos para a vítima fazer o primeiro registro de violência doméstica. E nesses 10 anos, né, nós temos uma subnotificação ainda de 90% de casos que não chegam ao nosso conhecimento. Ou seja, nós temos números alarmantes de violência doméstica, nós temos índices aí que todos conhecemos, e esses índices são cerca de 10% dos casos que chegam ao nosso conhecimento. Eu já atendi vítimas na delegacia que são vítimas há 20, 30, 40, 50 anos. Eu já atendi avós que foram conduzidas à delegacia pelas mãos das netas, depois de um trabalho, por exemplo, que nós temos na Polícia Civil, que é o Papo de Responsa, que é uma agenda que nós temos junto às escolas, que é justamente, né, fazer as palestras, conversar sobre vários temas, sobre violência doméstica, sobre drogas, sobre álcool, sobre cyberbullying, sobre muitos temas. Mas, geralmente, quando nós somos instados a falar sobre violência doméstica com as crianças, com os adolescentes, nós notamos naquela comunidade que sempre há um aumento das ocorrências naquele bairro, naquele município, enfim, né, que começam a nos procurar
depois dessa abordagem que a gente faz, porque, como bem dito pela Major Karine, muitas mulheres não se percebem em situação de violência doméstica, e às vezes, mais do que isso, às vezes ela até se percebe, mas ela aguenta, porque é muito difícil para a mulher romper com o ciclo de violência. E então, quando nós vamos, às vezes, conversar com as mães, nos ciclos de pais e mestres, por exemplo, nas escolas, a gente também explica que não é a violência doméstica, ela desestrutura uma família inteira, né? E as crianças também são vítimas secundárias da violência doméstica. Elas também sofrem traumas de violência por viverem num ambiente de violência. Por exemplo, uma menina que cresce vendo a mãe apanhar do companheiro, do pai, do padrasto, ela vai entender que aquele comportamento, ela tem um sofrimento que é aprendido, ela vai entender que aquilo é natural e ela vai se tornar muito provavelmente vítima de violência doméstica na vida adulta. E os meninos criados neste ambiente, vendo as mães apanharem dos pais, dos companheiros, vendo aquela diferença de papéis que tem nas casas. Não, a menina lava a louça, cuida da casa, fica aqui, o menino pode ir para a rua, pode brincar, faz os serviços mais pesados, mais manuais, ele pode namorar todas, tu não pode namorar ninguém. Essas diferenças que começam a se estabelecer desde a infância. Nós precisamos fazer esse enfrentamento, né? Por quê? Porque senão esse menino também vai se tornar um agressor lá no futuro. Então, o Comitê Interinstitucional, que a Major Karine falou, é uma ação muito importante que nós temos em âmbito de políticas públicas do Estado do Rio Grande do Sul para o enfrentamento da violência doméstica, a participação de muitos, né, dos 3 poderes, de muitas entidades de Estado, e esta atuação é justamente esse engajamento de todos para este olhar da violência doméstica, né? São 4 grupos, um deles é justamente de informar, prevenir e proteger, o outro, né, que são as ações nas escolas, o monitoramento do agressor, que a Major Karine já falou, e também os grupos reflexivos de gênero, porque nós percebemos no dia a dia na delegacia que se nós não tivermos um olhar voltado para o agressor, nós não vamos conseguir resolver de forma eficiente o problema da violência doméstica, porque ainda que a gente consiga salvar aquela vítima no sentido de que ela rompa o ciclo de violência, nós ainda assim corremos o risco deste agressor vir a fazer, e provavelmente fará, uma nova vítima de violência doméstica, uma outra mulher, uma outra família ali na frente. Então, esse atendimento multidisciplinar, esse olhar de todos, torna bastante diferente a atuação policial, né? Quando uma vítima chega na delegacia de polícia, e claro, tem o atendimento que é feito pela Brigada Militar, mas muitas vezes, ao longo desses anos de violência doméstica, durante o ciclo de violência, quando tem ali a fase da explosão, por exemplo, a vítima vai criar coragem e vai na delegacia. E aquela ali, às vezes, é a primeira porta de entrada que uma vítima tem em muitos anos, de romper o silêncio e de chegar lá e contar a sua história. E aí começa o nosso trabalho já no primeiro momento ali, que é o atendimento do plantão, e hoje a Polícia Civil tem esse olhar muito voltado, né, muito focado no acolhimento e na qualificação dos policiais. Por quê? Porque os policiais precisam entender, têm que ser capacitados a entender, na verdade, que a violência contra a mulher, a violência de gênero, ela precisa de um outro olhar. Nós temos que ter um acolhimento, nós temos que ouvir essa vítima com paciência. É diferente, por exemplo, de uma vítima que chega na delegacia para fazer uma ocorrência de roubo. Nós vamos chegar na delegacia e vamos dizer, olha, eu estava andando por rua tal, passaram 2 numa moto, botaram uma arma na minha cabeça e levaram meu carro. Claro que a vítima vai chegar nervosa, ela pode chegar chorando, pode chegar apavorada, dizendo, eu podia ter morrido. Nós sabemos que é grave, né? Os roubos são graves, mas é diferente, porque quando uma vítima procura a delegacia para fazer o seu primeiro relato, principalmente, ela chega lá, ela não consegue nem se estruturar direito para falar. Ela vai contar toda uma história de muitos anos e ela começa, mas eu conheci ele e tal coisa, e às vezes leva mais de 1 hora para tu conseguir começar um registro de ocorrência. Aqui na DEAN de Porto Alegre, nós temos uma equipe multidisciplinar para receber as vítimas de violência doméstica. Então, quando a vítima chega na delegacia, ela é recebida por psicólogos, por assistentes sociais,
E a nossa experiência tem comprovado que quando a vítima conversa com a psicóloga, por exemplo, antes de fazer o registro de ocorrência, ela consegue se estruturar melhor para contar a sua história e, assim, melhora a qualidade do nosso atendimento, porque ela se sente acolhida, né? E também faz com que a gente consiga direcionar melhor o registro daquela ocorrência. Da mesma forma, a questão das assistentes sociais, porque, como eu disse, violência doméstica não é só uma questão de segurança pública. Muitas vítimas que entram pela porta da delegacia, às vezes a questão dela não é nem criminal. Ela entra ali porque ela está apavorada, às vezes nem sofreu naquele dia uma agressão, mas por alguma razão resolveu procurar, ou porque foi encorajada por alguma amiga, ou enfim, são muitas as situações diárias, né? Nós temos uma média de 1.000 ocorrências de violência doméstica mês só em Porto Alegre, de violência doméstica. Então, quando essa vítima chega ali, às vezes ela quer saber, tá, mas se eu for para local seguro, onde é que eu vou deixar meus filhos? Ou eles vão poder ir comigo? Ou, tá, mas eu não posso sair de casa, eu não posso largar ele porque ele me sustenta, eu vou conseguir trabalhar, eu vou conseguir ser encaminhada para uma qualificação profissional? Tá, mas aí voltamos para o problema inicial, e se eu vou fazer uma qualificação profissional, quem cuida dos meus filhos? Eu vou ter direito a receber um benefício? Tá, mas e tem uma questão, e eu acho que aqui estamos num momento de debate, reflexão, que nós reparamos também nas vítimas, numa descrença no poder judiciário, enfim, que às vezes não diz, mas eu vou aqui, eu vou solicitar a protetiva, a brigada prendeu a polícia civil e amanhã ele está na rua, e aí o que acontece comigo? Então, nós temos que fazer com que a vítima entenda que tem todo um anteparo, né? Explicar que a Lei Maria da Penha está justamente aí para proteger, para fazer esse acolhimento. E os policiais civis, eles precisam estar capacitados. Eu sou, hoje, titular da Delegacia Especializada de Porto Alegre, sou diretora da DIPAM, que é a Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher do Estado. Então, eu coordeno técnica e operacionalmente as 23 delegacias, e também toda essa parte de formação e capacitação dos policiais civis, ela passa pela DIPAM. Em 2021, agora, nós já qualificamos mais de 150 policiais civis para o atendimento e o acolhimento da violência de gênero, né? Nós tínhamos em dezembro 23 salas Margaridas, e agora inauguramos semana passada mais algumas salas. Nós temos 40 salas das Margaridas no estado do Rio Grande do Sul. E o que é a Sala das Margaridas? Nós não podemos sair abrindo delegacias em todos os locais, sabemos que a estrutura é muito cara em termos de efetivo, de pessoal e de investimento para isso. Então, há um projeto da chefia de polícia, que é a criação da Sala das Margaridas, que é justamente um espaço de acolhimento dentro das DPPAs, das Delegacias de Pronto Atendimento do Estado, que são as delegacias que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, esta sala, na verdade, não é apenas um espaço. Por quê? Porque para a gente autorizar, para a gente haver efetivamente a inauguração dessa sala, é preciso passar pela capacitação dos policiais, ou seja, para eles entenderem a violência de gênero e saberem como acolher aquela mulher. Então, quando nós temos hoje 23 delegacias da mulher no estado e 40 salas das Margaridas, nós estamos ampliando os espaços de atendimento da Polícia Civil para o acolhimento dessas vítimas, né? Então, durante a pandemia também houve uma preocupação da Polícia Civil de como acolher essas mulheres, né, que já estavam expostas à violência doméstica, e em razão do necessário isolamento social, elas ficariam ainda mais expostas. Então, como é que a gente vai fazer para não aumentarem os índices, ou para essas vítimas terem meios, né, de fazerem a sua denúncia, o seu pedido de ajuda? Então, isso também foi pensado. O ano passado, já no contexto da pandemia, foi disponibilizado pela Polícia Civil a possibilidade de fazer o registro de ocorrência de violência doméstica através da delegacia online. Então, hoje, uma vítima pode fazer o registro de ocorrência sem sair de casa. Ela pode entrar ali, registrar, juntar prints, juntar fotos, ela coloca ali, se ela deseja, né, se ela deseja protetiva. Às vezes a vítima até não sabe disso, mas a gente vai ler o histórico da ocorrência e vai ligar para a vítima e oferecer uma medida protetiva de urgência para que ela possa efetivamente, então, ter todo o acolhimento, né, o amparo estatal que ela precisa. O que eu notei? Nós tivemos um aumento significativo
do número de ocorrências chegando através da delegacia online, desde que foi implementada e viabilizada a possibilidade do registro de violência doméstica através da DOL. Outra medida adotada pela Polícia Civil também foi a questão do WhatsApp da Polícia Civil, que é um número para denúncias, que é justamente utilizado não só pelas vítimas, mas porque não é um número de emergência, o número de emergência segue sendo o telefone da Brigada Militar, mas para que qualquer pessoa possa fazer um registro, e é garantido o anonimato, um registro de violência doméstica. Por quê? Porque primeiro que nós temos que desmistificar isso, que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Eu já atendi, antes de ser delegada da DEAN, eu era delegada dos homicídios, e somente em 2016, que no estado do Rio Grande do Sul, que as DEAMs passaram a investigar os feminicídios. Até então eram os homicídios que faziam. E o que nós notamos, né? Nós temos que fazer, que ter esse olhar, né, para a investigação dos feminicídios e ter esse acolhimento das DEANs. Por quê? Porque se as vítimas não souberem, se nós não conseguimos acolher essa vítima, se a gente não conseguir fazer com que ela rompa o seu silêncio, tá? Nós vamos provavelmente ter mais mulheres desencorajadas a procurar a Polícia Civil. Hoje, pelo ciclo de violência doméstica e familiar, 68% das mulheres que procuram a delegacia, em questão de, elas retornam para o seu agressor, tá? E em menos de 15 dias elas retornam à delegacia para fazer um novo registro de violência doméstica. Então, este número ele é muito preocupante, mas ainda assim, nós temos que encorajar essas mulheres a falar. Nós temos que encorajar essas mulheres até porque, por exemplo, no contexto do WhatsApp, das denúncias, eu já atendi mulheres, casos de feminicídio, perdão, que as vítimas morreram de tanto apanhar, né? Elas morreram de tanto apanhar dos seus agressores. E por que ninguém denunciou? Por que ninguém chamou a brigada? Por que as pessoas acham que briga de marido e mulher é uma coisa natural, né? Eu atendi recentemente um caso de feminicídio que a vítima apanhava 40 anos do marido, e claro, soa um pouco forte até o que eu vou falar, mas assim, ela não tinha os dentes, ela não tinha nenhum dente mais, porque ela já tinha sido agredida todos esses anos e todo mundo sabia. E as filhas, quando chegamos lá, disseram, ele disse que ia matá-la semana passada, ele tentou matá-la com uma fronha com um travesseiro, asfixiada com um travesseiro, e ela nos contou. E mesmo assim, nós não tínhamos um registro no sistema desta vítima, nós não tínhamos uma ocorrência policial registrada. Das 78 vítimas que morreram em 2020 de feminicídio, apenas 5 tinham NPUs válidas. Então, o que as estatísticas comprovam? Claro, nós não vamos conseguir resolver todos os problemas, não, mas é menos provável que uma vítima que recorre ao sistema, que ela é acolhida, que ela registra a sua ocorrência, que ela procura, ela menos provavelmente venha a se tornar uma vítima de feminicídio, né? Se nós conseguirmos atuar preventivamente. Nós temos aí, às vezes, um aumento, né? Quando a gente faz esse enfrentamento do feminicídio, um aumento das ocorrências de ameaça, e as pessoas perguntam, tá, mas aumentou a violência doméstica? Não, voltamos lá para o início da minha fala. Na verdade, nós temos uma subnotificação de 90%. Então, nós trabalhamos contra a maré, nós queremos quase que aumentar, muito entre aspas, obviamente, né, alguns índices de violência doméstica para poder diminuir outros, porque se nós conseguimos aumentar as ocorrências de ameaças, as ocorrências ali no início do ciclo de violência doméstica, bom, é menos provável que a gente tenha lá uma ocorrência de lesão corporal grave, de um feminicídio, né? Por exemplo, na delegacia da mulher ali, nós temos todo esse entendimento, então, dos policiais, né? Que tem que ter esse atendimento profissional, esse atendimento solidário, e também toda uma questão importante de como fazer essa ocorrência policial. Por quê? Porque o nosso trabalho, ele não é isolado, nós temos que encaminhar a vítima, sim, para a rede de apoio, às vezes, né, para assistência social, para receber algum benefício, mas para local seguro, fazer busca de pertences, tudo que está previsto na Lei Maria da Penha, mas nós temos que pensar que o inquérito policial, aquela ocorrência que se inicia no plantão, ela precisa ser bem redigida, ela precisa ser bem feita. Por quê? Porque isso vai ensejar depois, né? Vai ser encaminhado para o Ministério Público, que precisa dar todo o encaminhamento lá para o Poder Judiciário. Então, nós temos que qualificar os policiais para que eles também pensem, né, no processo como um todo, né? Então, assim, qualificar os participantes completamente na ocorrência, eles são orientados a fazer
A conduta delitiva em detalhes. Hoje, na delegacia, nós temos a implementação do questionário de risco, que é do CNJ. Ou seja, a vítima, quando ela chega ali, ela preenche esse questionário de risco, de avaliação de risco, e ele é encaminhado junto com a ocorrência. Bom, esse questionário de avaliação de risco, às vezes a vítima chega para contar uma história específica na delegacia, mas ela não se dá conta do nível da violência que ela está sofrendo, porque quando nós vamos pegar o questionário, que pergunta muitas coisas relevantes, e às vezes eu inclusive utilizo o preenchimento do questionário somado aos antecedentes do agressor para representar por cautelares, por exemplo, porque a vítima, por exemplo, quais outras formas de violência? Ela chega, por exemplo, a fazer um registro de ameaça. Então, naquele momento, não há uma violência física. Mas aí pergunta, mas já foi agredida fisicamente como? Aí tem várias opções, se foi a soco, se foi a paulada, se foi com tiro, se foi enforcamento, enfim, são várias opções do questionário. E às vezes ela preenche quase todos os itens daquele questionário, né? E aí às vezes ela vai dizer ali que ele tem utilização de álcool e drogas, que ele tem acesso fácil a armas, e isso tudo os policiais são orientados a perguntarem para as vítimas e já colocarem no histórico da ocorrência. Então, assim, né, solicitar ou não a medida protetiva de urgência, explicar para a vítima, né, que isso é muito importante, a vítima tem que saber que ela não vai sair dali com a medida protetiva já deferida. Ela é encaminhada ao Poder Judiciário, que então vai analisar a medida protetiva e que depois ela vai receber a comunicação dessa medida. Isso é muito importante. E ali, o nosso trabalho é oferecer o acolhimento para a vítima. Se ela quer aguardar em local seguro, então se ela não tem um familiar próximo, não tem alguém que possa acolhê-la naquele momento, porque as primeiras horas após o registro de ocorrência são as mais cruciais para a segurança da vítima. Então, às vezes, a gente precisa encaminhar, sim, essa vítima para o acolhimento. Então, nós vamos oferecer abrigo, nós vamos oferecer... Às vezes, a vítima sai com a roupa do corpo. Eu já recebi... Nós vimos agora na mídia, né, essas questões da vítima que foi no posto de saúde e pediu o socorro da outra vítima que estava numa live, com um programa de rádio com o delegado, e ali, justamente em razão da pandemia, porque os filhos precisavam de internet para acessar a escola, ela passou a ter internet, mas ela sofria violência há muitos anos, e ali ela aprendeu a utilizar e pediu socorro. Então, nós temos que disponibilizar meios para que as vítimas saibam pedir socorro, e a partir de então, fazer, né, todo o nosso encaminhamento ali. Então, o encaminhamento na delegacia, ele é importante, a gente encaminha a vítima para o BNL, às vezes nós precisamos tirar foto dessas vítimas na delegacia, porque aquela prova ali naquele momento é muito importante. Também tem um espaço de acolhimento, toda uma explicação da vítima, né, para que a gente possa fazer essas fotos, encaminhar a questão da renda, se tem testemunhas, né, tudo isso é feito ali naquele primeiro atendimento no plantão da delegacia. Então, assim, se ele tem acesso fácil a arma de fogo, né, se ela se mudar, onde é que a gente pode encontrar, porque também a gente não pode perder a vítima, são questões, tanto depois para as intimações, mas se a gente precisa acessar essa vítima rapidamente, como é que nós vamos fazer, né? Então, assim, nós temos que dar o encaminhamento, né, da vítima para as medidas protetivas, para os exames de praxe, para o local seguro, a busca de pertences, como eu ia falando ali. As vítimas às vezes saem com a roupa do corpo. Eu já atendi vítimas na delegacia que mentiram que iam levar os filhos no posto de saúde, né? Por isso que a Major Karine e eu participamos das reuniões. Eu insisto muito com a integração com o pessoal da saúde, justamente porque às vezes a vítima não tem coragem de ir à delegacia, mas ela recorre ao posto. E a mulher, ela disse que ia levar o filho no pediatra, e na verdade ela pegou o filho com a roupa do corpo e se mandou para a delegacia, né? Sendo que a outra filha ainda estava sendo mantida em cárcere pelo agressor. Ou seja, nós temos que estar preparados até para oferecer roupa para essa vítima quando ela chega na delegacia, consultar, então, o boletim de antecedentes do agressor, né, fazer todo o encaminhamento. Então, a preocupação da Polícia Civil, já me encaminhando, eu falo demais também, né, é para que a vítima ela entre na delegacia e ela se saiba acolhida, né? Até mesmo quando recebem, quando a gente, é feito, por exemplo, pelo WhatsApp da Polícia Civil ou pelo 180, pelo 181, alguma denúncia anônima, essas denúncias que chegam anonimamente para nós recebemos centenas por mês, essas denúncias têm recebido, principalmente, como eu disse, no contexto da pandemia. Às vezes a gente chega lá, a gente chega a ver a vítima com alguma lesão que nos parece muito característica de lesões de violência doméstica, ela vai dizer que não, que está tudo bem. Mas eu sempre digo assim, ó, que ainda
que a gente chegue lá para dizer, mas ela disse que não era nada. Nenhuma mulher gosta de apanhar. Isso é uma coisa que não existe. Aquela mulher, ela tá com medo, ela tá acuada, ela não tá encobrindo o agressor, porque ela gosta de apanhar. Ela pode estar fazendo isso por milhares de outras razões, mas não porque ela quer apanhar, né? Então, nós temos que saber, e quando nós chegamos lá para fazer essa primeira abordagem, essa primeira verificação de uma denúncia anônima, por exemplo, a partir daquele momento, a vítima sabe que não está sozinha. E o agressor, se porventura ele estiver ali, ele também passa a saber, olha, estão de olho em mim. Né? E nós temos que manter o contato para também não correr o risco da gente sair e ele bater nela de novo. Então, assim, nós temos a gente já sai, já tenta fazer uma busca ativa, já comunica a rede de apoio, né, para ficar de olho naquele caso, né? Hoje, depois de um tempo, a gente adquire um filtro, né, do que realmente deve demandar. Tem casos que a gente olha e já sabe que aqueles ali são os casos mais graves, né? Então, assim, hoje na delegacia da mulher ali nós temos hoje aqui em Porto Alegre a estrutura do plantão. Desde que o plantão foi inaugurado em janeiro, começaram os flagrantes em 11 de janeiro, já foram mais de 200 autuações em flagrantes só em Porto Alegre. Né? Então, é um número muito expressivo. Na DEAN de Porto Alegre, eu tenho em torno de 19 mil procedimentos. Agora baixou, era 20. De 19 mil procedimentos. Então, são muitos casos que nós temos, né, que trabalhar. Então, nós temos que contar com todos, né, para que nesse caminho, nessa montanha de números aí, nós não percamos as vítimas e que elas saibam, né, que tem toda uma rede de apoio, porque senão nenhuma força policial vai conseguir fazer esse enfrentamento da violência doméstica sozinho, né? Então, eu sempre digo isso, é importante o engajamento de todos, que as vítimas saibam que nós da Polícia Civil estamos aqui para servir, para proteger, para acolher, né, ampliando os nossos espaços de atendimento, né, trabalhando numa parceria não só com a Brigada Militar e com a rede de apoio da vítima, mas também com o Ministério Público e o Poder Judiciário, né, porque temos que encaminhar as cautelares, temos que encaminhar os procedimentos, né, eventualmente cumprir algumas requisições. Então, esse trabalho, ele realmente precisa ser ele tem que estar bem engrenado para funcionar. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, em 2020, nós tivemos uma redução dos números de violência doméstica em comparação ao ano anterior. Também foram mais de 34 mil procedimentos remetidos ao Poder Judiciário e foram feitas mais de 500 prisões de agressores pela Polícia Civil, fora os que chegam a nós através da Brigada Militar, ou seja, nós estamos fazendo o nosso trabalho, as polícias não pararam em nenhum momento, apesar da pandemia, apesar da bandeira preta, com todo o protocolo, os nossos policiais estão na rua, estão cumprindo mandados, estão fazendo operações, estão realizando prisões, estão muito expostos, sim, né, à doença, também estão adoecendo, portanto, e mesmo assim nós seguimos cumprindo a nossa missão. Então, eu fico aqui à disposição dos senhores, agradeço muito a oportunidade de ter falado, e como eu disse, né, o nosso trabalho ele é parte de uma engrenagem e precisa do nosso olhar voltado a esse atendimento humanizado das vítimas dentro das instituições policiais, e eu falo aqui especialmente da Polícia Civil, que mantém esse seu olhar focado aí na capacitação dos policiais e no acolhimento humanizado das vítimas. Muito boa tarde e muito obrigada. Obrigado, delegada Geislaure, pela sua fala, muito instrutiva, né? Nos dando aí uma compreensão de como as coisas acontecem no dia a dia da atividade policial, né? Que é diferente da atividade judicial, em que a gente toma conhecimento dos fatos através do processo, né? Enquanto que a polícia e a brigada tomam conhecimento olhando nos olhos lá do agressor, né? E escutando a história e, enfim, a vivência daquela vítima. Eu quero, então, de imediato, para nós não adentrarmos no horário que havíamos programado, passar a palavra para o nosso diretor, o Dr. Flávio, não sem antes referir que eu esqueci ali de falar sobre uma pequena introdução, né, a fala da doutora Geislaure Rocha de Souza. Ela é delegada de polícia, titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Porto Alegre e diretora da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher do Rio Grande do Sul. Também é professora na Cadepol, pós-graduada em Direito Público, integrante do Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher no Rio Grande do Sul. E o Dr. Flávio Hellmann é sociólogo, formado pela URGS, advogado também, formado pela PUC,
com experiência em políticas públicas na área de saúde, assistência social, habitação e gestão político-administrativa nos executivos municipal e estadual. E trabalha conosco aqui no tribunal há 6 anos e atualmente exerce função de diretor-geral do tribunal. Então, passo a palavra para o senhor, doutor Flávio, apenas lembrando, para fazer um pequeno introito aqui à sua fala, que também é no sentido de proteção de minorias, né? Fundamentalmente, né? Na concretização de direito de minorias, como introito aqui uma frase do Gregório Robles, que ele diz o seguinte: liberdade de desenvolvimento da personalidade individual. O tema que a Excelência vai tratar também tem tudo a ver com a liberdade do desenvolvimento da personalidade individual das pessoas. O senhor está com a palavra. Obrigado, doutora Amilcar. Uma boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, quero dizer que é uma honra poder estar aqui como um dos responsáveis por motivar e trazer alguns assuntos para o debate de hoje à tarde, em especial poder o desafio aí de falar depois da Major Karine, da delegada Geise, com tanto conhecimento, com tanta vivência, né, dessa questão que é o nosso tema aqui, que é gênero e violência. Né? Na verdade, o meu papel aqui, que a pedido por provocação do Dr. Amilcar e por condição aí em relação às determinações do CNJ, o meu papel é trazer ao debate um tema que tangencia essas questões centrais que foram abordadas aqui pela delegada e pela major, né? Mas é um tema que dialoga com as questões de gênero e traz outros elementos, né? O tema é a necessidade de nós, na Justiça Militar Estadual, observarmos a resolução do CNJ, uma resolução 270 de 2018, que dispõe sobre o uso do nome social para pessoas transgêneros. Nós estamos discutindo gênero e violência, e aqui vem uma resolução do CNJ que diz que nós temos que respeitar, acolher e registrar as pessoas com o seu nome social. Que pessoas são essas? As pessoas transgêneros. Quem são as pessoas transgêneros? São os travestis e as pessoas transexuais. E isso é uma determinação para todos os tribunais brasileiros, para todo o Poder Judiciário, né, que vem a partir do quê? A partir dos ditames da nossa Constituição Federal, a partir dos princípios da administração pública, a partir dos fundamentos da República, a partir dos direitos fundamentais da pessoa humana, a partir da legislação internacional, e de um decreto da Presidência da República, que fundam, então, a determinação do uso do nome social para as pessoas trans. Então, ela é uma questão de gênero e de violência contra pessoas que são registradas como do sexo feminino e que, ao longo da sua vida, descobrem sua condição masculina. E pessoas que são registradas do sexo masculino e que, ao longo da sua vida, descobrem a sua condição feminina. Né? Por isso, a gente já percebe que o tema ele é bastante complexo. Né? Então, eu vou procurar trazer algumas pistas de por que o CNJ fez essa resolução e de como nós, servidores e servidoras da Justiça Militar, devemos tratar essa temática. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível do ponto de vista legal, até porque o tema ele carrega muito conhecimento científico em áreas que eu não sou especialista, como a psicologia e a medicina, e eu sou um sociólogo e advogado e tenho responsabilidade aqui da direção-geral do tribunal hoje em dia. Então, as afirmações que eu vou fazer aqui, elas estão baseadas mais especificamente nas ideias de Norberto Bobbio, que foi um filósofo, um jurista, cientista político italiano, e mais especificamente no livro dele,
que é um dos mais famosos, que é a Era dos Direitos. Também afirmações a partir das publicações do Instituto Asmina, que é uma organização não governamental feminista, das publicações da Universo, da UOL, das publicações do site Vitalog, que é uma comunidade de profissionais e acadêmicos da área de saúde, e daquilo que consta no Decreto Federal 8.727 de 2016 e na Resolução do CNJ 270 de 2018. Bom, na minha visão, a primeira questão que a refletir quando falamos de nome social é que nós estamos falando em identidade de um ser humano, de uma pessoa. Estamos falando de identidade. Nome social é diferente do nome civil. O nome civil é o direito fundamental da pessoa e ela vai estar, né, o nome civil, vai estar junto a essa pessoa para garantir vários direitos ao longo de sua vida e garantir direitos também aos seus herdeiros após a sua morte. Então, o nome civil é um direito fundamental da pessoa e ele é muito importante para a pessoa. Toda a pessoa, todo ser humano tem direito a um nome civil. O nome social, ele dialoga com o direito à dignidade da pessoa. Um direito que a pessoa tem de ser tratada socialmente conforme a sua condição de gênero e não a partir de seu sexo biológico. E aqui tem uma questão importante, que é uma diferença entre sexo e gênero. Aqui o sexo entendido como biológico, como aquilo que nos é dado ao nascer, e gênero a partir de como a gente vive, de como a gente se comporta em relação ao sexo. Quando se fala em identidade, um dos aspectos que podem ser abordados é como nós, como pessoas, nos identificamos a nós mesmos e como os outros seres humanos nos identificam, nos caracterizam. Aqui nós estamos diante de uma questão essencial. Hoje em dia, todo ser humano, quando nasce, como eu dizia, ele tem atribuído a si, por uma outra pessoa, no momento do nascimento, o seu sexo. É um menino ou é uma menina. E ele já possui um nome pré-determinado pelos seus familiares, pela sua mãe, pelo seu pai, ou por ambos, ou por alguém da família. Se for menino, vai se chamar Rose. Se for menino, vai se chamar Pedro. Isso já vem, nasceu, olhou, é do sexo masculino, é do sexo feminino, o nome é esse, já sei como é que vai ser. No momento do registro civil, o familiar verbaliza ao registrador o nome que vai ser dado àquela pessoa, que vai constar da certidão de nascimento, a partir da declaração de nascido vivo, que é uma responsabilidade do profissional que prestou assistência ao parto ou ao recém-nascido, o chamado RN, né? E a partir dessa declaração de nascido vivo, então, a pessoa vai ter um nome civil lá pelo seu responsável junto ao registro civil. Até aí não tem nenhuma novidade. Com a certidão de nascimento, dali a alguns anos, a pessoa vai fazer a sua carteira de identidade e o seu nome na carteira de identidade tem que ser o mesmo da certidão de nascimento e com a mesma grafia, né? Ainda que escrita de forma diferente das regras da língua portuguesa, né? A gente está cansado de ver, né? Será um Antônio, que na verdade é Antonil, será um Flávio, que na verdade é Flavio, né? Ou uma Márcia, que na verdade é Marcia, com C, com S, enfim. E vai ficar assim, porque o nome civil é aquele que está no registro civil. Esses são detalhes, na verdade, menores, porque tem questões muito mais centrais e muito mais relevantes, que é propriamente a identidade de gênero daquela pessoa. A quem, por características biológicas, anatômicas, foi atribuído um sexo. E, a partir dali, um nome. E, a partir dali, uma série de comportamentos sexuais, sociais, que são esperados. Comportamentos estes que, no desenvolvimento daquela pessoa, enquanto um ser de direitos,
não são correspondentes àquele nome, àquele sexo atribuído no momento do nascimento. A pessoa se desenvolve e a pessoa se descobre numa condição diferente do seu nome civil. No seu desenvolvimento social, na sua descoberta pessoal, no seu autoconhecimento e no seu conhecimento social e familiar de outros em relação a si, a pessoa mostra e descobre a sua condição masculina, feminina, ou de um certo equilíbrio híbrido ou preponderante de um ou outro gênero, o que pode coincidir ou não com o sexo atribuído a essa pessoa no momento do nascimento. Aqui é que pode se revelar uma divergência entre aquilo que foi atribuído a essa pessoa e o papel que os seus familiares, a sociedade, espera dela e aquilo que a pessoa de fato é, do gênero masculino-feminino ou um híbrido dos dois com maior ou menor preponderância de um. Percebamos que aqui a gente não está falando de opções, de escolhas dessa pessoa. A gente está falando da condição da pessoa. A pessoa é, ela não escolheu ser assim, ela é. Aquele ser humano que foi designado por outro como uma pessoa do sexo masculino tem uma condição de gênero oposta. Ela é uma pessoa feminina ou preponderantemente feminina. E aquele ser humano que foi designado como sendo uma menina tem uma condição de gênero oposta. Ela é uma pessoa masculina ou preponderantemente masculina. É aí que entra o direito humano que a pessoa tem de ser o que é, e não aquilo que os outros dizem que ela é, ou que a sua anatomia no nascimento disse que ela era. Bobbio, né, nesse livro então que já citei da Era dos Direitos, ele nos diz que partimos do pressuposto de que os direitos humanos são coisas desejáveis, são coisas boas, isto é, fins que merecem ser perseguidos, e de que, apesar de serem desejáveis, de sua desejabilidade, não foram ainda reconhecidos. Então, tem uma série de questões, uma série de direitos que eles ainda não foram reconhecidos pela sociedade. E esse direito é um deles, que ele vem sendo construído. Isso, há anos atrás, era um absurdo. Hoje, ainda, algumas pessoas podem achar um absurdo a gente tratar deste direito ao nome social. E, no nosso tempo, né, a gente pode falar em direitos humanos nas mais diferentes escalas, desde os mais elementares, como o direito à vida, à liberdade, à propriedade. Podemos falar em direitos humanos de primeira geração, nascidos a partir da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos, que tem relação com liberdades individuais, expressão, direito de ir e vir, propriedade, voto. Os direitos humanos de segunda geração, que surgem basicamente a partir do entre guerras e da Segunda Guerra, quando a humanidade escancarou a barbárie, né? E a necessidade de termos direitos não só individuais, mas também coletivos, como educação, trabalho, saúde, habitação, alimentação, lazer, assistência social. A nossa Constituição tem um rol desses direitos sociais bastante grande, né? Assim como tem a base nos direitos individuais. Mas os direitos humanos, eles não são um rol taxativo, um rol fechado. Eles são abertos, construídos social e historicamente. Bobbio também nos diz que, e olha só a atualidade disso aqui que ele diz, né? Contra o direito de expressar as próprias opiniões, há o direito à verdade das informações. Quer dizer, tem o direito de eu ter a minha opinião, mas eu também tenho que... a outra pessoa ela tem o direito à verdade das informações. Em tempos de fake news, eu acho que isso é bastante atual. Ainda diz o Bobbio, o campo dos direitos sociais está em contínuo movimento, ou seja, não é fechado. Assim como as demandas de proteção social
nasceram com a Revolução Industrial, é provável que o rápido desenvolvimento técnico e econômico tragam consigo novas demandas, novos direitos, que hoje não somos capazes nem de prever. Por exemplo, isso que eu disse, o nome social não é um direito previsto há alguns anos, algumas décadas atrás. Então, ele está colocado nessa perspectiva. Ou seja, os direitos humanos eles estão abertos, eles vão surgindo conforme o tempo e o espaço, o momento, o lugar, a cultura do povo. E a realidade, gente, a vida, já dizia Nelson Rodrigues, é como ela é. E ela grita à nossa frente, mesmo que a gente não goste. Mesmo que isso nos incomode. Dependendo das pessoas, às vezes aquele nome que lhe foi dado a não ser, aquela condição de masculino ou feminino, que foi lhe atribuída no momento do nascimento, não condiz com a realidade. E aí ela tem que viver essa condição, desenvolver essa condição, contrária ao nome que ela tem, ao sexo que lhe foi atribuído. E a sociedade tem que respeitar esse direito da pessoa ser como ela é, sem discriminá-la socialmente e de apoiá-la individualmente, familiar e socialmente. E a gente sabe aqui, falando da violência, a violência que essas pessoas sofrem. Né? A violência que um trans sofre, a violência que um travesti sofre. É nesse contexto que se insere a questão do nome social. O de admitir, reconhecer e apoiar aquela pessoa na sua condição de feminilidade ou masculinidade, independente do sexo e o nome atribuído a ela no nascimento. Se a pessoa tiver uma condição de gênero diferente daquela que foi atribuída ao nascer, no seu registro civil, ela tem o direito de usar um nome social. E o Estado, o serviço público, tem o dever de registrar, cadastrar e usar este nome social da pessoa na sua relação institucional, social com essa pessoa. No nosso caso, o registro no EPROC, no SEI, no formulário da requisição da certidão, na audiência, na sessão de julgamento, na chamada para o depoimento enquanto parte, enquanto testemunha, no registro funcional, no cadastro de estagiário, no cadastro de trabalhador ou trabalhadora terceirizada. Nós, instituição, nós, Justiça Militar do Estado, nós, servidores e servidoras públicas do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, devemos usar e respeitar o nome social daquela pessoa. Independente de que na sua carteira de identidade esteja um nome de mulher e a pessoa tenha a aparência de homem, se vista como um homem, e independente de que na sua identidade tenha um nome de homem e a pessoa vem para ser atendido, para trabalhar, vestida como uma mulher, que tem o cabelo arrumado na forma como nós entendemos o cabelo feminino. Eu, enquanto servidor ou servidora pública, eu tenho a obrigação de entender a condição de gênero daquela pessoa e estar preparado para o uso do nome social e não começar a rir quando a pessoa disser um nome feminino e eu identifico ela como uma pessoa do sexo masculino. Né? Eu tenho o dever de dar um tratamento digno para aquela pessoa, respeitando a sua condição de gênero. Para a gente entender um pouco mais desses sites que eu citei para vocês, trazer alguns conceitos aqui que são bastante importantes para a gente entender essa questão. Sexo biológico é definido pela presença do órgão genital masculino ou feminino. Gênero tem a ver com os códigos sociais, com o comportamento social, com as roupas, com o andar, com o corte de cabelo, com as características que variam de cultura para cultura, para definir o que é feminino e o que é masculino. Identidade de gênero é o conjunto desses papéis socialmente aceitos que a pessoa usa para mostrar para o mundo o seu gênero. Então, o gênero é como a pessoa se comporta em relação ao sexo, como ela se comporta socialmente.
E o sexo é aquilo que é atribuído lá no nascimento. Uma pessoa trans, um transexual, um travesti, é aquela que tem um gênero diferente do sexo biológico. Ou seja, ela vive, ela se comporta diferente do seu sexo biológico. E tem pessoas que são assim. Uma pessoa cis é a maioria, né? Números aí de que 1% da população mundial seja uma pessoa trans. E uma pessoa cis é aquela que vive com a identidade de gênero igual ao do sexo que foi atribuído no nascimento, né? Então, é uma menina, foi determinada como menina ao nascer e vive como uma menina, como uma mulher. É um homem e vive como um homem. Isso é uma pessoa cis. E a pessoa trans é a pessoa que muda, né? A pessoa que vive, se comporta, né? Que tem uma condição diferente daquela que foi atribuída lá no nascimento. Olha só, é muito importante ressaltar a empatia e o respeito, né? Diz um dos textos. Trate a pessoa pelo gênero com o qual ela se identifica. Independente de ela ter operado a genitália ou de ela ter retificado os seus documentos e trocado o seu nome no documento civil, tratar uma mulher trans como um homem não é só desrespeitoso, é transfobia. É crime. Aqui vem aquele conceito. Homofobia, discriminar, desrespeitar, né? Tratar um homossexual. Transfobia, desrespeitar, discriminar uma pessoa trans. Só para que a gente entenda essa confusão aqui, é importante a gente entender que uma coisa é a pessoa trans, outra coisa é a orientação sexual da pessoa. A pessoa que vive um gênero igual ao do seu sexo atribuído no nascimento, ou a pessoa trans que vive segundo um gênero diferente, ela tem a sua orientação sexual. Orientação sexual não tem nada a ver com ser trans ou ser cis. Orientação sexual tem a ver com atração física, com atração emocional, com atração sexual. Ou seja, de quem a pessoa gosta. E aí que se define se a pessoa é hétero, homo ou bi. Dependendo se ela tem atração por pessoas do gênero, não é do sexo, é do gênero, é do comportamento da pessoa. Se ela tem atração por pessoas que se comportam como uma mulher, ou se ela tem atração por pessoas que se comportam como um homem, ou se ela tem atração física, sexual, por pessoas que vivem por ambos os gêneros. A resolução do CNJ e o decreto presidencial, eles tratam do direito das pessoas trans, que têm uma condição de gênero, códigos sociais, divergentes do sexo atribuído ao nascer. Essas pessoas, diz a resolução, têm o direito de usar o seu nome social e ser respeitada pelos outros que a devem tratar pelo seu nome social. A parte mais importante da resolução: fica assegurada a possibilidade do uso do nome social às pessoas trans, usuárias dos serviços judiciários. Fica assegurado aos magistrados trans. Fica assegurado aos estagiários trans. Fica assegurado aos servidores trans e aos trabalhadores terceirizados trans do Poder Judiciário, que terão o seu nome social nos registros funcionais, nos sistemas e documentos. Os sistemas de processo eletrônico deverão conter um campo especificamente destinado ao registro do nome social, desde o cadastramento inicial ou a qualquer tempo, quando requerido. O nome social do usuário deve aparecer na tela do sistema de informática em espaço que possibilite a sua imediata identificação, devendo ter destaque em relação ao respectivo nome constante do registro civil. As testemunhas e qualquer outras pessoas que não forem parte do processo
poderão requerer que sejam tratadas pelo nome social, nos termos do artigo 1º dessa resolução. Portanto, os serventuários e os magistrados e magistradas têm que se dirigir a essa pessoa pelo nome social. Os agentes públicos deverão respeitar a identidade de gênero e tratar a pessoa pelo pré-nome, o nome social, indicado nas audiências, nos pregões e nos demais atos processuais, devendo ainda constar nos atos escritos. Em caso de divergência entre o nome social e o nome constante do registro civil, o pré-nome escolhido, o social, deve ser utilizado para os atos que ensejarão a emissão de documentos externos, acompanhado do pré-nome constante do registro civil, devendo haver a inscrição registrado civilmente como nome social tal, para identificar a relação entre o pré-nome escolhido e o pré-nome civil. Então, para concluir, devemos saber que existem pessoas que são transgêneros. E estas pessoas têm o direito de usar o seu nome social. E nós temos o dever de respeitar essa pessoa como uma pessoa trans e tratá-la social e oficialmente pelo seu nome social. Obrigado. Meus cumprimentos, doutor Flávio, pela brilhante palestra, assim como também a delegada Geise Laura e a Major Karine. Queria fazer aqui esse agradecimento. Em razão do adiantado da hora, eu vou pedir, eu sei que muitos dos senhores devem ter questionamentos, eu vou pedir, então, que encaminhe via e-mail, né, porque eu combinei um horário aqui com as palestrantes, enfim, com o doutor Flávio também, nosso palestrante, e eu não gostaria de ultrapassar esse horário, até porque eles têm outros compromissos também. Então, eu peço que os senhores que tiverem, que estão nos ouvindo aqui na nossa live interna, ou até mesmo através do Facebook, que encaminhem seus questionamentos por e-mail, que eu faço depois o encaminhamento para os palestrantes. O Dr. Flávio coloca uma questão assim, eu sou suspeito de falar de Bobbio, né? Inclusive, acabo de encontrar alguém que eu vou poder conversar sobre Bobbio no tribunal. Eu sou suspeito de falar sobre Bobbio, porque eu gosto muito de Bobbio. E ele tem uma frase que é, nesse livro que o Dr. Flávio citou aí, no início do livro, ele diz que nós já chegamos no momento e já ultrapassamos o momento de justificar, não exatamente com essas palavras, justificar e fundamentar direitos. Agora nós precisamos proteger e concretizar direitos. E é isso que a resolução, me parece, que faz e obriga, né, os tribunais a concretizar direitos. É isso que a delegada Geise Laura falou, no sentido de concretizar os direitos que estão inseridos na Lei Maria da Penha, é isso que a Major Karine falou na sua explanação, né? Como concretizar direitos. Fico muito feliz porque aquilo que eu imaginava foi exatamente abordado pelos nossos palestrantes, né? O Flávio fala ali de que os direitos têm seu tempo, têm seu espaço, têm sua cultura, têm o seu contexto, né? Vejam os senhores que a Constituição dos Estados Unidos ela é de 1777, por ali, pela década de 70 daquele ano, e a 13ª emenda, que é a emenda que estabelece a abolição da escravatura, ela só se dá na década de 60 do século seguinte, em 1864, 65, por aí. Eu não tenho bem essas datas agora, faz muito tempo que eu não leio isso. No Brasil, por exemplo, a Constituição brasileira, que prevê o direito a pessoa ser livre, né, todo aquele que nasce, é de 1824, que é a Constituição do Império, mas a abolição da escravatura no Brasil só se deu em 1888. Né? Então, vejam essa questão de concretizar direitos. Não adianta só justificar e fundamentar o direito. Né? Eu fundamento o direito nos Estados Unidos um século antes da abolição da escravatura. Né? A Declaração de Direito das Colônias dizia todo ser humano nasce livre. Bom, então o escravo não era ser humano, o escravo era coisa, justamente era coisa, porque ele só teve seu direito concretizado na 13ª emenda, quase 100 anos depois. Para finalizar aqui, eu recebi essas coisas que a gente recebe pela internet, né, que eu guardei aqui, que achei muito próprio para esse nosso encontro, que diz assim, ó, nasça mulher e seja motivo de luto para a família na Índia. Nasça mulher
e tenha seu clitóris mutilado na África. Nasça mulher e apanhe em público por usar calça comprida no Sudão. Nasça mulher e seja espancada pelo marido na Arábia. Nasça mulher e saia de casa sem corpo, com burca e somente uma tela nos olhos e boca em Cabul. Nasça mulher e seja apedrejada por se atrever a não se casar com alguém que sua família escolheu no Paquistão. Nasça mulher e case sendo criança no Irã. Nasça mulher e seja queimada com ácido por recusar casamento na Índia. Nasça mulher e não tenha o direito de dizer o seu próprio nome no Afeganistão. Nasça mulher e seja queimada viva na Nicarágua. Nasça mulher e seja morta por se livrar de um relacionamento abusivo no Brasil. Nasça mulher sem nome, sem rosto, sem corpo, sem vontade, sem direitos, sem sorriso. Se atreva a nascer mulher. E aí depois ela complementa, assim, a autora é Palmira Heine. Pois ela diz assim, seja pressionada pela estética na maternidade, ganhe 30% menos, corra o risco de estupros em casa, seja a escolha de 80% dos pedófilos. Achei magnífico essa colocação, porque isso retrata o dia de hoje, né? O momento que nós estamos vivendo hoje. Por isso é importante essa reflexão nesse mês, né? Com a participação da magistrada que falou na semana passada, também com a participação da doutora Marina, que falou no dia de ontem, que abordou também essa questão, e esse fechamento com as nossas palestrantes aqui, e com o doutor Flávio, que discorreu extremamente bem sobre essa questão de gênero. Quero agradecer aos senhores, quero agradecer a colaboração, né, a disposição dos senhores estarem aqui, da nossa assistência também. Quero, mais uma vez, dizer que foi uma honra, e vou passar a palavra para o nosso presidente aqui, se ele quiser fazer uma manifestação. Acho que quer, está com a mãozinha levantada ali, agora que eu vi. Vou passar, então, rapidamente aqui para o doutor Fábio Fernandes, que vai fazer uso da palavra. Muito obrigado a todos. Então, tenha uma ótima terça-feira, e eu passo para o presidente para fazer o fechamento. Obrigado, doutor Amilcar. De fato, parabenizar aí a direção da escola, né, a Escola Militar Judicial, por esse brilhante evento. Primeiro, pedir desculpas que eu estou no carro, que eu acabei de vir numa audiência com o vice-governador, e depois vou transmitir aí qual foi a razão da minha ida até o gabinete do vice-governador, a pedido dele, mas parabenizar aí as nossas palestrantes, né, a delegada Josi, a Major Karine, enfim, pelo excelente trabalho que vem realizando, e também o Flávio, né, pela sua manifestação, sua palestra. Dizer que, como Vossa Excelência falou no início, lá no início, nas suas primeiras palavras, né, estamos aí encerrando o mês da mulher com chave de ouro, né, ou seja, tivemos aí inúmeras palestras, manifestações, encampando, né, vários temas, vários assuntos, e finalizando aí com chave de ouro, efetivamente, com as ações da Polícia Civil e da Brigada Militar, e todas as palestrantes que se fizeram dizer aqui, trazer os seus conhecimentos para nós, falar na questão da rede, na questão do cuidado, né? Enfim, essas coisas que nós aqui, evidentemente, como bem Vossa Excelência falou, essa questão do aprimoramento, né, da perfeição, e de nós também se apropriarmos efetivamente dos direitos, né? Então, acho que somos, tanto homens quanto mulheres, responsáveis, né, por essa apropriação do direito, como se refere Bob aqui, Vossa Excelência, tanto o Flávio falaram, né, a mesma questão. Então, não quero me alongar demais, até para a questão do horário, né, dizer que cumprimentar as palestrantes, agradecer, dizer que a Justiça Militar está sempre de portas abertas, não é, para construir essas relações em rede, e também para concluir, né, a motivo da minha intervenção aqui no início, né, como eu dizia, hoje então o governo do estado nomeou o nosso próximo desembargador a compor a corte, que será, então, estou noticiando aqui em primeira mão, o atual comandante-geral da Brigada Militar, o coronel Picon, Rodrigo Mauro Picon, e, portanto, Vossas Excelências aqui, todos aqui presentes, estão privilegiados, entre aspas, com essa informação. Então,
certamente estará isso agora nas redes sociais, na própria mídia, na imprensa. Então, o Coronel Picon será, então, o nosso próximo desembargador a compor a corte, o que nos honra muito, né? Nos engrandece cada vez mais, enfim. Então, aí fica esse registro e o nosso agradecimento e parabéns aí, doutora Milka, por essa iniciativa da nossa Escola Judicial. Então, muito obrigado aí pela possibilidade de intervenção, peço desculpa por ter me alongado, como mesmo Vossa Excelência disse, né? Não dá para perder dinheiro na pandemia, então não vou falar mais. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado a todos, então. E ótima terça-feira para todos aí. Excelente semana. Obrigado. Obrigado. Grande abraço aí. Tchau, tchau. Grande abraço e bom trabalho a todos.